Olá, boa noite, que bom que você está aqui comigo, seja bem-vindo e bem-vinda, Mundo UFG está começando e hoje a gente vai falar de games, vamos conhecer pesquisas aqui da UFG que foram um destaque, foram premiadas no Simpósio Brasileiro de Jogos de Computador e Entretenimento Digital. E, gente, olha que esse tema não interessa pouca gente não, viu? É muita gente que gosta de jogos. De acordo aí com a pesquisa Game Brasil de 2020, mais de 70% dos brasileiros têm costume de jogar jogos eletrônicos. Então a gente vai conversar sobre isso. Gustavo Soares também tem últimas informações aí da UFG, informações importantes. Daqui a pouco ele entra ao vivo para conversar com a gente. Vamos lá? Chega mais então, se acomoda, pega um café que o Mundo UFG está só começando. Vamos começar então com a autodescrição, né, para o nosso público cego ou de baixa visão. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos escuros longos, estou usando uma blusa marrom hoje, uma calça jeans claro. Estou no nosso estúdio, nosso querido estúdio do Mundo UFG, então atrás de mim tem uma TV com o nosso logotipo, uma parede bem colorida nos tons de amarelo e vermelho e um verde meio azulado. Vamos lá, vamos sentar aqui na nossa segunda parte do estúdio para a gente conversar um pouquinho sobre games, saber, né, de uma das pesquisas que foram premiadas. Gente, game também é tema de pesquisa científica, olha só aí, tema muito importante, muito amplo. Vamos conversar disso. Estão aqui com a gente o Sérgio Carvalho, professor do Instituto de Informática aqui da UFG. Professor Sérgio, muito boa noite, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Letícia, boa noite. Seja bem-vindo, professor, obrigadão por conversar com a gente. Queria começar te pedindo, então, a sua autodescrição. Claro, eu sou um homem branco, cabelo curto, um pouco branco, uso óculos, não uso barba. Ao fundo, uma cortina branca. No lado esquerdo, uma bancada, ao meu fundo uma bancada, tem uma luminária, uns quadros à direita e visto uma camiseta azul escura. Perfeito. Está aqui com a gente também para conversar a Luma Oliveira, pesquisadora, doutoranda em Ciência da Computação no Instituto de Informática aqui da Universidade. Oi, Luma, boa noite, seja bem-vinda também, tudo certo? Olá, boa noite, tudo certo e com você? Tudo certinho também, obrigada, Luma. Queria te pedir também a sua autodescrição para a gente começar. Certo, então eu sou uma mulher de pele clara, com cabelos meio azuis, meio verdes, longos. Estou usando um óculos, blusa vermelha, com um scarf estampado em torno do pescoço. Atrás de mim tem um armário claro, tem até duas fotinhas grudadas ali, e 2 monitores desligados sobre uma mesa. Perfeito, Luma, muito obrigada. Eu já quero convidar o pessoal de casa, então, para participar. Se você joga, tem costume de jogar, se você é estudante do Instituto de Informática e pesquisa sobre ou tem interesse, manda uma mensagem para a gente, conta um pouquinho da sua história. Estamos nas redes sociais, @TVUFG. Facebook, Twitter e YouTube tem a nossa transmissão ao vivo, é só ir no chat e deixar o seu comentário. A gente está também no WhatsApp, se você ainda não salvou o contato, está na hora, ó. É o 62991811406 e tem o nosso aplicativo, o QR Code está aparecendo aqui na tela. Só apontar a câmera para baixar, bem rapidinho, opa! Lá você envia mensagem para a gente e também assiste a nossa programação ao vivo. Professor Sérgio, eu estava no início falando dos dados aqui, né? Quantos brasileiros têm costume de jogar os jogos eletrônicos, os games eletrônicos? O que explica esse sucesso todo? Mais ou menos 70% dos brasileiros jogam. Jogar é divertido, né, Letícia? Vamos combinar. Começa aí, né? Então, claro, o jogo ele traz essa ideia, né, de um engajamento intenso, forte, diante de um problema que você está, ou diante de uma circunstância, né, que você precisa resolver. E jogar, muitas vezes, e nós temos vivenciado isso em algumas pesquisas, nós vamos ter tempo para falar sobre isso, né, Letícia? Nós temos vivenciado uma situação em que o jogo, ele envolve as pessoas de uma tal maneira que ela desconecta, de algum modo, do mundo real, vamos chamar assim. E essa desconexão, embora ela possa parecer algo que traga alguma diferença ou algo ruim, não. Essa desconexão, ela traz um engajamento que faz com que a pessoa resolva problemas, né? Então, ao jogar,
Ao jogar, o indivíduo, ele mergulha no que nós temos percebido aí nas nossas pesquisas, né? Elas mergulham no que nós chamamos de círculo mágico. E isso é um assunto até filosófico. A gente pode seguir em diante, talvez até com a Luma comentando um pouco, viu, Letícia? Legal. Luma, conta um pouquinho pra gente dessa parte filosófica toda da coisa. Eu queria ouvir um pouquinho de você também. Você é pesquisadora, tá aí doutoranda, né, na UFG, pesquisa na área, mas como é que começou seu interesse por jogos? Você já jogava antes de entrar na UFG? Como é que é a sua relação com os games? Então, eu, na verdade, desde criança, eu tive contato com jogos, né? Foram jogos, no começo foram aqueles jogos em videogames 32 bits, que não sei se você lembra da época do Super Nintendo, Mega Drive. Comecei ali. E desde então eu percebi que ele faz a gente mergulhar mesmo em diversas aventuras e experiências, e eu sempre queria participar e me entreter, né, dentro de um jogo. E basicamente foi isso, sempre foi meu interesse. Então, quando eu entrei no curso de Ciência da Computação na UFG, eu já tinha meio que em mente que eu gostaria de fazer alguns trabalhos, né, que envolviam desenvolver jogos. Então, desde o primeiro curso lá, que foi programação, a primeira programação que você aprende na universidade, já tinha trabalhinhos já feito numa linguagem básica C, que era um joguinho. Então, assim, o curso inteiro eu estava tentando realmente aprender, né, a desenvolver jogos e coisas assim. E aí, quando eu fui para o meu mestrado, aí que foi a parte interessante, que eu mergulhei na pesquisa mesmo, e estou aí até hoje, O brilho trabalhando no, assim. como se diz lá em Minas, gente, o brilho no zóio, entre aspas, dela. Ela gosta mesmo, né, Luma? Que legal. E Gosto. comenta um pouquinho pra gente, por favor, essa questão da filosofia que o professor comentou. O que é isso, essa relação? Existe um pesquisador, ele estudava exatamente como que funciona a parte cultural de jogos, né? Porque agora a gente fala de jogos e a gente já encara meio que os jogos eletrônicos e jogos digitais, né? Mas não, existem diversos tipos de jogos e eles nem todos envolvem, né, a parte de serem digitais. E esse pesquisador é o Huizinga, e ele pesquisava principalmente a existência de jogos entre, por exemplo, gerações, culturas diferentes, entre espécies diferentes, porque animais também jogam, né? Porque eles aprendem a caçar, às vezes, brincando. E um dos conceitos dele foi exatamente o conceito de círculo mágico. Mas o que é esse conceito, né? É basicamente o seguinte: uma pessoa que está vivendo naturalmente, quando ela vai jogar, ela entra em um espaço, e esse novo espaço, ele é limitador, ou seja, ele tem o seu próprio tempo, o seu próprio espaço, onde vai ter vários recursos, vai ter suas regras, e nesse lugar, o jogador cria a sua própria história. Basicamente é isso. Então, é como se fosse uma bolha, o seu universo, naquele momento que ele está jogando. Quando, Uhum. quando acaba o jogo, aí é como se você saísse dessa bolha, mas ao mesmo tempo você traz para a sua realidade, né, o que você aprendeu naquela bolha. Muito legal. Professor, aí a gente entra num ponto que às vezes quando a gente vai falar de games, muitas primeiras impressões que se tem mas um game violento, a pessoa vai levar isso, vai extrapolar do game. Ela vai se tornar uma pessoa violenta, às vezes crianças, ou talvez essa bolha, ela seja intensa demais. O que a ciência sabe hoje que o senhor pode contar pra gente bom, até que ponto isso faz sentido, preocupação, e até que ponto, na verdade, não é bem assim? Então, Letícia, no Instituto de Informática, as nossas pesquisas, e a Luma é uma estudante de doutorado, estuda jogos, estuda games. Daqui a pouco nós vamos falar com o Carlos Henrique, né, que também estará aqui, que é um estudante de mestrado. Nós temos investigado jogos com uma vertente de aplicação, o que nós chamamos na literatura científica, de jogos sérios. Embora também estejamos falando de jogos com propósito, ou jogos aplicados. Então, esse tipo de jogo, na realidade, eles têm um propósito específico. Então, diante das nossas pesquisas, o que nós já descobrimos lá no INFE, nas nossos artigos, nas nossas implementações de jogos, né? E no uso. Jogos com propósito, eles são alinhados a um determinado domínio de problema. Então, um exemplo rápido, né? Na saúde, que é algo que nós temos investigado bastante, né? Por exemplo, um indivíduo que precisa cuidar da sua saúde.
o jogo, ele tem potencial de engajar uma pessoa para cuidar da sua própria saúde. Então, esse é um lado que nós temos investigado muito. Inclusive, é parte da pesquisa da própria Luma, que está aqui no estúdio, né? E quanto a essas questões, o que acontece? Eu não consigo, Letícia, te responder enquanto pesquisador, porque eu não pesquiso diretamente essas vertentes relacionadas a esses comportamentos, por exemplo, violento, etc. No entanto, as nossas leituras, embora sejam superficiais nesse tema, e eu preciso admitir isso enquanto pesquisador da área, que eu pesquiso, como eu disse, pesquiso na aplicação com propósito em saúde, há evidências em alguns estudos de que não há uma correlação entre violência e jogo. Agora, é claro, mais uma vez, a gente pode até conversar mais sobre isso, mas eu não tenho insumos, eu não tenho material suficiente para aprofundar o tema. No entanto, a gente pode debater aqui alguns elementos, né, porque as pesquisas, como eu te disse, Letícia, nossas pesquisas são de caráter metodológico científico e apontam para jogos com propósito. Ótimo. Vamos pegar um exemplo, então, da Luma, que está aqui, para a gente entender um pouquinho, né, dessa história de jogos com propósito que o professor começou a explicar para a gente. Luma, a sua pesquisa relaciona os jogos à hipertensão, não é isso? A gente já falou aqui no Mundo FG dos riscos das doenças cardiovasculares, as que mais matam no mundo. Enfim, eu queria ouvir como é que é a sua pesquisa, o que você analisou e faz aí. Certo. Então, o jogo que nós estamos desenvolvendo atualmente, ele tem até parceria com a Liga de Hipertensão Arterial, né, da faculdade, e também a Faculdade de Enfermagem. E, basicamente, a gente está desenvolvendo um jogo de aventura. O foco, ele é a narrativa, é a história, e tem uma mecânica bem simples de ser usada, né? Então, a pessoa ela vai progredindo no jogo e conforme ela vai realizando suas metas de saúde, que envolvem o autocuidado, né, por exemplo, ter que fazer suas medições de pressão arteriais 2 vezes por semana, por exemplo, poderia ser, por exemplo, uma meta de saúde. Então, essas metas, elas têm relações com atividades que são recomendadas pelas diretrizes brasileiras de hipertensão arterial e interagindo com outros dispositivos, como, por exemplo, o MRPA, que mede a pressão arterial, ou qualquer outro tipo de dispositivos que fazem a medição, o sistema ele registra esse dado e retorna uma resposta no jogo. Então, a ideia é utilizar a essência da motivação dos jogos, né, como uma recompensa para a pessoa que está jogando, e, ao mesmo tempo, facilitar esses registros de saúde. Então, nossas pesquisas são muito voltadas em facilitar, né, a interface do jogo com a pessoa e, ao mesmo tempo, motivá-la a realizar determinadas atividades. Muito legal. E, professor, assim, é um estímulo a mais? Por exemplo, se eu imagino que cumprir uma meta de exercício é como se eu estivesse passando de fase. Na vida real, assim, é também, né? Se eu faço exercício, eu passei para uma próxima fase no nível da saúde, enfim. Só que o jogo, ele materializa um pouco essa ideia, né? Exatamente. O caminho é esse mesmo, Letícia. A Luma, ela, com a modéstia dela, não quis falar mais coisas, mas o jogo que ela está desenvolvendo, e que nós vamos avaliar, e vale a pena reforçar, né? Esse jogo, ele tem participação de muitos atores. Além de nós, especialistas em computação, nós temos também participação de professoras da Escola de Enfermagem, nós temos participação da Liga de Hipertensão da UFG. Por quê? Porque envolve muitas pessoas, muitos atores, justamente para a gente fazer acontecer o jogo com eficiência e eficácia, né, Letícia? Então, nesse aspecto que você colocou, é exatamente isso, é como se fossem etapas. Então, a nossa proposta, que está prestes a ser avaliada e validada, pressupõe isso. Alguém usa um smartphone na sua própria residência, num jogo que tem etapas, fases, baseadas em narrativa, né? E ao seguir nessas etapas, o que vai acontecendo? Você vai sentindo progresso diante daquela doença diagnosticada que a pessoa tem. No nosso caso, nós estamos mirando a hipertensão. E no autocuidado. Então, é isso mesmo. São etapas e de um jogo animado, né? Um jogo que tem som, que tem, enfim, áudio, né? Tem muitas imagens, e jogado num smartphone.
Muito legal. Veja o cuidado com isso, né, Letícia? Desculpe. Não. Mas veja o cuidado de ser um jogo que tem um propósito específico e alinhado com diretrizes, como a Luma posicionou muito bem, alinhado com diretrizes da área da saúde. Né? Não só documentos, como também profissionais da saúde envolvidos no projeto. Muito bom. Luma, não à toa você foi reconhecida, né, por essa pesquisa. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre como é que foi receber esse reconhecimento, como é que foi participar, enfim. Imagino que tenha sido bem gratificante, né? Nossa, demais. Eu venho participando, né, do Simpósio Brasileiro de Games e Entretenimento Digital, que é o SB Games, já há alguns anos, né, tendo trabalhos publicados lá. E é muito importante, na verdade, esse evento, porque ele é o maior evento sobre jogos e entretenimento digital da América Latina. Então, para quem é da área, é importante ficar acompanhando essas atividades e as pesquisas que são apresentadas nesse evento. Então, quando eu percebi que estava entre os melhores trabalhos, eu realmente fiquei muito feliz e isso valida, né, o seu esforço, é uma validação que está no caminho certo. O meu doutorado ainda estou na metade dele, ainda não acabou, mas isso já é uma ótima validação de que a gente está seguindo pelo caminho correto. Com certeza. Ô Luma, quando você olha assim para esse game, você imagina ele no mercado, disponível para as pessoas baixarem? Como é que você vislumbra isso? Tem mercado para esse tipo de game também? Sim, mercado nós temos. Não sei se você. Não sei como que. Desde, na verdade, 2018, o mercado brasileiro está sendo bem misto, que é uma coisa bem interessante, né? Tem diversos perfis de jogadores, né? Tem aqueles perfis que são mais casuais, que jogam às vezes, tem aqueles perfis mais hardcore, que é aquela pessoa que fica mais tempo envolvido no jogo, né? E aí o que percebe é que esses jogos mais para o lado de casual vêm puxado um público bem grande, principalmente até de mulheres, que agora, né, ultimamente, nesses últimos anos, o número de mulheres tem sido maior do que os do homem, né? Então tem mais ou menos em torno de 51% aí é do público feminino, graças aos jogos casuais. E esses jogos de saúde, que tem essa pegada mais casual, com certeza tem um grande público. Luma, do processo, o que foi mais desafiador enquanto você estava desenvolvendo o jogo, ou que você não esperava que fosse surgir, por exemplo, alguma demanda do pessoal da saúde, enfim, conta um pouquinho pra gente desse processo. Nossa, bom, trabalhar com uma equipe é uma coisa muito gratificante, mas é um pouco complicada a linguagem do que você fala. Então, muitas vezes, na hora que você está construindo um jogo, desenvolvendo um jogo, você fala com um profissional da saúde sobre determinadas possibilidades, e aí eles entendem de acordo com o contexto deles, que não era exatamente o que você estava tentando falar, ou às vezes o contrário, você não está entendendo o que eles estão tentando dizer, então a comunicação foi o mais desafiador. Muito legal. Professor, acho que é bem natural isso, né? Porque são duas áreas que de cara a gente olha e pensa que são muito diferentes. Essa união, ela é muito importante, mas mistura muita coisa, né? De cada área. Isso mesmo. No Instituto de Informática, nós lidamos com a ciência da computação, que é extremamente técnica, vamos colocar assim, né, Letícia? E nesse caso, nós reunimos, né, o aspecto técnico da computação, seus benefícios, para um problema. Uma área, que no caso é uma área de monitoramento de pacientes, né, a gente define assim, mas na área da saúde. Então, a linguagem é diferente de fato e tem que alinhar essa linguagem, né? Então, a computação aplicada à saúde, né, apenas para dar um foco aqui nessa discussão, né, Luma? A computação aplicada à saúde, ela é a área da qual nós, portanto, atuamos, né? E mais especificamente jogos em saúde. E vale um complemento à fala da Luma, o Simpósio Brasileiro de Entretenimento Digital, Jogos Digitais, ele é um simpósio que há 20 anos está no país e há eventos internacionais também. E de 5 anos para cá, sei desde 2016, nós temos recebido trabalhos no simpósio brasileiro na área de saúde, na trilha de saúde. Então, veja a questão. Então, jogos, embora haja todo esse aspecto do entretenimento, da diversão,
eles são muito sérios, né? E são no sentido, assim, do estudante de computação ou até o estudante da saúde se interessar pelo tema e trabalhar juntos numa solução, Muito bom. envolvendo o jogo. Muito bom. Luma, muito obrigada, viu, pela conversa, parabéns pela premiação, bom te ouvir, qualquer novidade, qualquer novo projeto, volta aqui para contar pra gente. Eu que agradeço o convite, foi muito legal ter essa conversa com vocês. Obrigada, Luma. Professor, continua com a gente daqui a pouquinho. Você aí de casa também, que o nosso intervalo é bem rápido. Daqui a pouco a gente continua falando de games, games com propósito para a saúde, como a gente vem conversando aqui, e pesquisa científica na área. Até já. Mundo FG já está de volta, perdão. Vamos andar aqui um pouquinho para a gente poder dar um pulinho lá no Instagram, conferir as enquetes que a gente fez hoje lá no nosso perfil, nos stories, sobre o tema, né, de games. Vamos lá, primeira perguntinha. Você sabia que games são tema de pesquisa científica na universidade? Todo mundo já imaginava, né, gente? Claro, a gente comentou aqui de uma dessas pesquisas, daqui a pouquinho a gente vai conhecer outra. Você acredita que os games ajudam a desenvolver habilidades de trabalho em grupo e de ser multitarefas, né? A maioria disse que acredita que é verdadeiro, tem pesquisas demonstrando isso, inclusive. Terceira pergunta, você acredita que jogos têm algo a contribuir para a área da saúde? 86% acham que sim, a gente conferiu aqui que tem muito a contribuir, né? Games ali incentivando pessoas que têm hipertensão a fazerem exercícios, enfim, bem interessante mesmo. Na sua opinião, jogos são prejudiciais ou benéficos para a saúde mental? A maioria acha que são benéficos para a nossa saúde mental. Por último, você sabia que existem jogos que combatem a depressão? 57% não sabiam que existem jogos nesse sentido. Bacana, né? Eu quero aproveitar que eu tô aqui com o celular para agradecer todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo. Muito obrigada, viu? A Ludielma Laurentino, a Silvana Vieira, parabenizou aqui a Luma e o professor Sérgio. Flávio Glapinski, acho que eu falei seu sobrenome certo, também dando os parabéns. Obrigada, Flávio. A Saulo Soares e a Aline Boide. Se vocês tiverem perguntas, manda pra gente, o pessoal vai poder responder, tirar dúvidas aqui, tá? Vamos lá, a gente tem um novo convidado agora no segundo bloco, também pesquisador, também premiado ali no evento, que busca, né, inovações nos games, valoriza quem faz pesquisa dos games com esse propósito, né? Nesse caso aqui, o propósito à saúde. Chega aqui para conversar, então, o Carlos Henrique Souza, pesquisador, mestrando em Ciências da Computação pelo Instituto de Informática da UFG. Oi, Carlos, boa noite, tudo bem? Bem-vindo. Boa noite, Letícia. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer é nosso, brigadão, viu, por conversar com a gente. Eu queria te pedir a sua autodescrição para a gente começar. Tá certo? Eu sou um homem branco, cabelo castanho, curto, de barba, uma camisa vermelha e ao fundo, no meu quarto, com um armário e uma janela. Perfeito. O professor Sérgio Carvalho, do Instituto de Informática da UFG, também continua com a gente. Muito obrigada, professor. E eu quero te agradecer também pela companhia aqui no Mundo UFG, reforçar o convite para você mandar uma mensagem para a gente. No YouTube, no Facebook e no Twitter, tem transmissão ao vivo, é só ir lá deixar sua pergunta ou seu comentário. Conta para a gente se você tem o costume de jogar, se já tinha visto jogos com esse propósito para a área da saúde também. Estamos também no WhatsApp, o 991811406, e tem o nosso aplicativo, o QR Code vai aparecer na tela, só apontar a câmera e baixar para poder mandar mensagem ou acompanhar a programação ao vivo pelo celular. Carlos, conta pra gente, agora que você está chegando na conversa, então, sobre a sua premiação no SB Games, né? Você teve um artigo premiado, um artigo que você escreveu aí, uma pesquisa junto ao professor Sérgio. Conta pra gente um pouquinho do tema da sua pesquisa, por favor. Bom, nós conversamos um pouco sobre um projeto que a gente está desenvolvendo que envolve jogos e a reabilitação de pacientes, então o contexto de fisioterapia, né, e o jogo como um viabilizador dessa terapia, dessa fisioterapia de forma remota. Então, o paciente em um ambiente, o fisioterapeuta em outro ambiente, fazendo essa conexão através do jogo. E fazer isso também de uma forma motivadora, que consiga engajar o paciente no tratamento
né, e conseguir, em cenários como esse da pandemia, em outros cenários de dificuldade de acesso, que a gente consiga trazer para essas pessoas uma porta, né, para que a gente possa continuar tendo as sessões de fisioterapia e reabilitação, ainda que de forma remota. Muito legal. Nos jogos online, a gente tem jogadores jogando com outros ali, naquele mesmo momento, né, simultaneamente. Nesse caso, Exato. estaria o fisioterapeuta ou a fisioterapeuta ao mesmo tempo com o paciente? Seria mais ou menos nesse estilo também? Exatamente. Então, a ideia é promover uma sessão de reabilitação que aconteça de forma síncrona. Então, da mesma forma como nós dois estamos conversando aqui, você está no estúdio e eu estou aqui na minha casa, a gente teria, então, a realização de uma sessão de fisioterapia. Isso traz, claro, uma série de implicações, porque a fisioterapia requer aparelhos, e esses dados desses aparelhos precisam aparecer para o fisioterapeuta. E o fisioterapeuta tem que conseguir redirecionar a sessão, organizar a sessão de acordo com as necessidades do paciente, ter o feedback. A gente está trabalhando com sensores, então são uma série de problemas e de questões que a gente está abordando com esse trabalho. E aí, voltando para fechar a questão da premiação, nesse trabalho, então, nós recebemos o prêmio no SB Games, que a Luma já falou um pouco sobre ele, né? Fomos condecorados aí com o primeiro lugar na trilha de jogos em saúde. Muito bom. Professor, como é que costuma ser a receptividade do pessoal da área da saúde? Porque ele foi falando, aí o Carlos foi falando tudo que o fisioterapeuta precisa pensar e se atentar. É também quase que uma nova área para quem atua na saúde. É uma possibilidade mesmo, né? Um quê a mais para o profissional que sabe usar essas ferramentas, né? Sim, Letícia. Então, o que acontece? O profissional da saúde tem lá o seu trabalho, obviamente, né? No caso específico do projeto junto a fisioterapeutas, né? É a fisioterapia. Mas realmente eles ficam encantados, o que é muito bom, né? E engajados. O que acontece? O profissional da saúde, com a sua linguagem, a sua forma de lidar com os problemas, que são muitos, né? Eles agora têm também essas ferramentas. Agora não, já há um bom tempo, né? Nós já temos algumas ferramentas inovadoras, né? E complementando a fala até do Carlos Henrique nessa direção também, Letícia, da sua pergunta, nesse caso específico, o projeto, ele tem sido acompanhado por profissionais da saúde novamente, né? Todo o projeto acompanhado por profissionais de saúde e até já validado por fisioterapeutas. Nós estamos com uma parceria justamente com o HC, né? O Hospital das Clínicas da UFG, com a professora que coordena lá a área de fisioterapia do HC. Então, a receptividade é enorme, eles estão sempre prontos, né? Preparados, mas esse desafio da linguagem é realmente... acho que é o que está nos movendo, né, Carlos Henrique? E o Carlos Henrique é um estudante de mestrado, e vale a pena um ponto aqui para quem está nos vendo, né, e tem interesse pela computação, pelos games, né? O projeto do Carlos Henrique, assim como o projeto da Luma, e são projetos do programa de pós-graduação em ciência da computação do INFE, esses projetos também estão envolvendo alunos de graduação. Então, é fundamental eu posicionar isso. Nós estamos aqui na TV, UFG, falando para a comunidade da UFG e para outras pessoas. O prêmio, quando nós recebemos um prêmio como esse, de melhor artigo científico, isso dá prêmio também para estudantes de graduação, ou seja, estudantes que estão no segundo ano, né? Segundo ano, terceiro ano, ou seja, sexto, sétimo período do curso de graduação em ciência da computação. E outros projetos, nós temos também estudantes da faculdade de enfermagem de graduação. Ou seja, o envolvimento, voltando à sua questão, né, é muito importante do profissional da saúde. Muito bom. Carlos, como é que você decidiu que esse ia ser o seu tema de pesquisa? Por que a fisioterapia? Por que essa lógica do contato à distância? Como é que foi esse processo? Então, é uma confluência de fatores, né? São muitas questões que foram entrando junto. Esse projeto já existia, já havia sido desenvolvida uma primeira ideia voltada para a reabilitação presencial, né? Então, desenvolvida por um aluno do Instituto de Informática, foi também tema de um mestrado,
E quando eu entrei no projeto, logo veio a situação da pandemia e voltou à tona o tema da telemedicina, né? Então, a telemedicina foi aprovada pelo Senado em caráter emergencial, enquanto durasse a pandemia, e nós vimos aí uma oportunidade de investigar situações como essa. Então, a gente já via situações relacionadas à fisioterapia em contexto remoto por dificuldades de acesso e por N questões que já ocorriam. E a pandemia veio trazer à tona essa questão de uma forma mais intensa e nós decidimos entrar fazendo uma junção. Então, esse projeto que fazia uma abordagem de jogos para terapia presencial, e nós resolvemos remodelar e trazer um outro estudo em cima dos jogos chamados multiplayer, né? Os jogos que envolvem mais jogadores de forma distribuída aí, para a gente poder trazer esse projeto dessa forma. Então, foi uma confluência de coisas que acabaram cooperando para que a gente chegasse nesse tema. Muito bom. Professor, a gente fala muito aqui no Mundo UFG da importância da ciência e da universidade estarem muito ligadas à sociedade como um todo, né? Ultrapassarem o nosso contexto aqui do campus, enfim. Para esses jogos tão bacanas eles poderem chegar até as pessoas, estarem nos smartphones, como a Luma comentou que é o caso do dela, o que é preciso? Qual que é o caminho? Tem investimento, por exemplo, do mercado? Como que isso acontece? Excelente, excelente. O que acontece? Esse projeto em especial, né, ele começou em 2018. Veja a curva aí de tempo, né? Então, em 2018, com um estudante também de mestrado, assim como o Carlos Henrique, nós tivemos a ideia, contactamos pessoas da área e iniciamos. Ele terminou o mestrado, chegamos com um protótipo, e, na sequência, o Carlos Henrique chegou e deu seguimento. O que acontece? Na universidade, nós trabalhamos muito dessa forma, né? Vamos lidando com a inovação e chegamos até uma prova de conceito. Aí o grande desafio, vamos transformar em produto? Então, isso entra naquela curva da inovação, né? E quando entra na curva da inovação, aí é necessário, né, algum investimento. Investimentos seja dos projetos financiados, né, as agências de fomento que tradicionalmente a gente coleta ou submete nossas propostas, né, ou seja, por meio da indústria também. Então, de fato, um protótipo, uma prova de conceito, até onde nós chegamos na pesquisa para se tornar um produto, exige investimento. No caso, nesse produto, eu já estou quase chamando de produto, Carlos Henrique, a gente conversa sobre isso. Esse produto, ele é um jogo, ele não disse aí os detalhes dele, né, mas eu acho que vale a pena, muito rapidamente. Existe um equipamento chamado ciclergômetro, que é uma mini bicicleta, onde a pessoa usa sentado ou deitado, uma pessoa acamada ou sentada e pedalando, né? Então, fica pedalando, claro, seguindo orientações do fisioterapeuta. Essa ideia gerou um jogo do tipo corrida infinita, né? Então, o Carlos Henrique é melhor que eu. O aluno é sempre melhor que o professor, né? Ele pode explicar. Endless Runner, que é uma corrida infinita. Então, tem um personagem que ele mesmo modelou. Então, veja o esforço. Ele modelou o personagem, modelou toda a pista, todo o circuito. Então, é um jogo divertido, ao mesmo tempo sério, com propósito, e sempre acompanhado de um fisioterapeuta, numa chamada como a nossa aqui agora, né? Então, como nós estamos fazendo. Então, ele tem todo o controle, mas é divertido para o paciente, ele faz as sessões de 20 minutos, 30 minutos, depende, é o fisioterapeuta que determina pela configuração. Então, veja, isso é um produto que pode ser usado. O nosso propósito é esse. Então, é conseguir seguir em frente, né, seguindo na pesquisa, mas, de fato, o que a gente pensa é no bem-estar das pessoas. Computação aplicada à saúde é para o bem-estar, é uma solução computacional para quem precisa de saúde, do acompanhamento, seja no autocuidado, que é o primeiro exemplo, que foi o terceiro lugar da trilha de saúde e jogos, né?
com a Luma e outros alunos, seja nesse trabalho do Carlos Henrique, que é focado na fisioterapia. Né? Esse é o nosso propósito, né, Letícia? É levar para o cidadão, e nós queremos fazer isso, né? Produtos que sejam de fato úteis e divertidos, né? Nesse caso, divertidos. E tem que ser, né? Senão perde a característica do game. Antes de tudo é um game, né? Tem que ser divertido. Muito legal. Falando em divertido, Carlos, o Facebook anunciou não faz muito tempo o tal do metaverso, né? Até mudou de nome, tudo. E o vídeo de divulgação é impressionante, assim, é fascinante mesmo. Essa coisa do metaverso, ela pode ter uma aplicação nos games, ou o contrário, os games podem ir para o metaverso, já estão? É uma coisa para o futuro, Carlos? Eu acho que é uma proposta que traz, talvez não necessariamente a ideia de jogos, embora eu acho que isso esteja envolvido no conceito, mas é uma estratégia que traz conceitos da chamada gamificação, não é? Que é pegar características daquilo que é próprio de um jogo em contextos que não necessariamente são contextos de jogos. Então, aqueles rankings, não é? Conquistas, prêmios por você fazer determinadas atividades, são conceitos de gamificação que estão aí já há tempos no Facebook e em outras redes sociais e, com certeza, estão dentro do metaverso. Com certeza, sem dúvida. Essa noção dos jogos que vocês fazem para a saúde, então seria uma gamificação desse cotidiano, por exemplo, de alguém que está em tratamento, da hipertensão, ou de alguém que está em fisioterapia? A gente pode dizer isso, Carlos? Trazer essa lógica do game para deixar divertido, essa conquista de metas ali no tratamento? Bom, a gente tem uma diversidade grande de abordagens. É possível pensar assim. Então, a gente pega atividades que a pessoa faz no dia a dia para cuidado. Então, a pessoa para diabetes, quais são os hábitos que ela precisa manter e as coisas que ela precisa fazer? Então, a gente pega essas coisas que ela precisa fazer e a gente transforma isso em algo que dá, por exemplo, num aplicativo de celular que dá pontos, que coloca num ranking, que tem objetivos, que tem conquistas, que tem prêmios. Então, a gente traz elementos que normalmente seriam aplicados em um jogo para um contexto que não necessariamente é de um jogo. Esse seria um ponto. Mas a gente também pode ter aplicações, como é o caso da nossa, que é um jogo sério. Então, a gente pega tudo aquilo que o jogo tem, por ser jogo, esse potencial engajador e todas essas questões que são próprias do mundo do jogo, essa diversão que tá nesse universo, né? O pessoal já falou no bloco anterior do círculo mágico, não é? Dessa bolha que faz com que a gente esteja dentro do jogo e queira estar lá o tempo inteiro. E a gente vai aplicar isso num contexto que não seja simplesmente como um entretenimento. Então, por exemplo, uma situação que exigiria um risco. Então, por exemplo, o pessoal na Universidade em Minas Gerais fez um projeto para treinamento em uma subestação de energia. Então, a pessoa, para treinar na subestação de energia, ela precisaria se arriscar demais. Com o jogo, você faz isso de uma forma muito mais interativa, interessante e segura. Então, é uma outra possibilidade no caso dos jogos sérios. E no caso da nossa aplicação, como você vai estar jogando, e isso é fazer a terapia, a gente consegue transformar aquilo, usando esse potencial todo dos jogos, como um jogo sério, você brincando com o cicloergômetro e pedalando, e brincando com o controle, fazendo o personagem correr e pegando as moedinhas e tudo mais, você está fazendo a sessão de terapia, de fisioterapia. Algo que seria enfadonho e muito repetitivo. Jogos sérios, gente, é o que aprendemos hoje no Mundo FG. Esse programa é sensacional, a cada dia uma coisa mais interessante. Muito obrigada, viu, professor Sérgio, Carlos, sensacional o trabalho de vocês, parabéns pela premiação. Qualquer novidade, voltem sempre aqui ao Mundo FG para contar pra gente ter mais conversas boas como essa. Obrigada, até a próxima. Gente, intervalo rapidinho, daqui a pouco Gustavo Soares chega ao vivo, tem informações importantíssimas aqui da UFG e da capital de Goiânia também. E da capital de Goiás, Goiânia também. Até já.
Logo mais, a UFG vai fazer uma campanha para incentivar a vacinação contra a Covid-19. Quem chega para contar mais detalhes para a gente e traz outras informações é o Gustavo Soares, está ao vivo aqui. Boa noite, Gustavo, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Letícia. Muito obrigado. Tô ótimo. E você, como vai? Tudo bem? Muito bem também, obrigada. Antes de você trazer as notícias, então, vamos de autodescrição? Claro. Eu sou Gustavo Soares, eu sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos escuros, curtos, uso um bigode, um cavanhaque. No momento eu estou vestido com uma camisa social na cor branca, estou em casa, no meu quarto, então ao meu fundo é possível ver meu guarda-roupas e minha cama e uma parede em tom azul claro. É exatamente isso, Letícia. A UFG, na próxima terça-feira, vai realizar um dia de campanha para incentivar a vacinação contra a Covid-19 para a comunidade acadêmica. Lembrando que quem pode se vacinar são só aquelas pessoas que têm acima de 18 anos. Vão estar sendo aplicadas a primeira, segunda e a dose de reforço. Lembrando que quem pode receber a dose de reforço só são aquelas pessoas que tomaram a segunda dose há mais de 5 meses. Olha só, essa vacinação ela vai estar acontecendo das 9 até as 4 da tarde, em 2 modalidades. Drive-thru, né, que você pega o seu carro, vai até lá e é vacinado dentro do seu carro mesmo. A modalidade drive-thru vai estar acontecendo lá no campus Samambaia, no setor Itatiaia, zona norte de Goiânia. E a modalidade pedestre vai estar acontecendo nas salas de vacinação na Faculdade de Enfermagem. Onde fica a Faculdade de Enfermagem? Fica no setor universitário, ali do lado do Museu Antropológico da UFG. Bom, se você quer mais informações sobre essa vacinação, que é bem simples mesmo, basta levar documento e cartão de vacinação, acessa o site da UFG para mais informações. E isso na terça-feira que vem, né? Bom, nesta quarta-feira agora, a Prefeitura de Goiânia vai realizar a ação do dia D de dezembro. Do que se trata o dia D? O dia D é o dia destinado à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento precoce do vírus HIV e da doença AIDS, né? Nesse dia, lá no Paço Municipal, lá na Prefeitura de Goiânia, vão estar sendo disponibilizados testes de HIV, sífilis e hepatites tipo B, E, C. Tudo lá no Paço Municipal. Para poder participar desses testes, você tem que levar um documento pessoal e esses testes começam a partir das 8 horas da manhã. Bem legal essa iniciativa da Prefeitura de Goiânia. E eu complemento aqui, hoje, nessa segunda-feira, a Anvisa aprovou um novo tratamento para o HIV. É um comprimido que reúne 2 substâncias em um único comprimido. Segundo a Anvisa, essa dose diária de antirretrovirais aumenta a adesão do tratamento dos pacientes. E vamos para a última notícia. O nosso querido projeto Politizar da Faculdade de Ciências Sociais é uma parceria da UFG junto com a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, né? Levou o 2º lugar no prêmio Assembleia Cidadã. Esse projeto ele é muito importante, né, e muito significativo e demonstra, como eu já disse aqui, a presença da universidade em instituições públicas, em outras instituições. A gente vê onde nós, como universidade, seja aluno, professor, pesquisador, a gente enxerga onde até a universidade vai. Bem legal saber disso, né, que nós fomos premiados. Vamos ganhar mais prêmios em outras premiações, em outros prêmios. Volto com você, Letícia. Com certeza, Gustavo. Vem aí muito mais prêmio. E olha, interessante você comentar dessa questão a segunda pauta, né, aqui em Goiânia, a testagem para infecções sexualmente transmissíveis. E eu quero já adiantar que amanhã no Mundo UFG a gente vai falar sobre isso. Vamos falar da campanha do Dezembro Vermelho, prevenção a essas doenças, essas infecções. Tema importante demais, gente, tem que se cuidar, tem que fazer o teste mesmo, o exame, custa nada, né? Gustavo, muito obrigada pelas informações, viu? Muito mesmo, até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau.
Pessoal, vamos conhecer então mais um premiado do Compex 2021 na 18ª edição. Dessa vez a pesquisa que a gente vai conhecer é da Beatriz Souza, doutoranda da Faculdade de Artes Visuais da UFG. Rodou. Olá, eu sou Beatriz de Jesus Souza, orientanda da professora Leda Guimarães e doutoranda no Programa de Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás. Eu tenho a cor de pele parda, olhos grandes, castanhos, cabelos curtos, cacheados, com mechas claras. Estou usando uma camisa preta com uma imagem em branca e ao fundo tenho um pomar. A presente pesquisa, intitulada Imagens, Acervos Visuais e Ancestralidades, Enlaces e Contribuições para o Ensino das Artes Visuais, objetiva compreender o lugar das imagens nos processos de rememoração a partir de acervos visuais familiares não constituídos formalmente, mas que participam do cotidiano das pessoas. Por meio dessa pesquisa, é possível potencializar o ensino de artes visuais a partir de novas concepções, assim como também da diminuição de hierarquias que valorizam visões equivocadas sobre as diversas produções visuais que participam da nossa formação. Ter o reconhecimento, em segundo lugar, na mostra lato e stricto sensu dos trabalhos de pós-graduação apresentados durante o 18º Compex da Universidade Federal de Goiás, é uma importante oportunidade de reconhecimento da produção acadêmica desenvolvida pelo nosso programa, assim como é também um grande momento para que nós possamos valorizar pesquisas engajadas com novos modos de ver, sentir e pensar, que valorizem a construção do conhecimento popular e possam contribuir para o avanço do ensino no campo das artes visuais. Obrigada pela atenção. A gente que agradece. O que você está pensando em fazer hoje à noite? Mais especificamente 9h30. É que esse horário vai ter a última edição do Música no Campus 2021. Gente, Roberto Menescal e Wanda Sá. Olha só, hein? Muito bom. Que privilégio. Música no Campus, esse ano, né, está sendo transmitido pela internet, pela TV e pela rádio também. Por conta da pandemia, não pode ser presencial. Você pode conferir, então, a partir de 9h30 da noite aqui na TV UFG, pelo canal da UFG no YouTube ou pela rádio universitária. Esse é o último show do Música no Campus 2021. Assim que a gente tiver informações da próxima edição do ano que vem, claro que a gente te conta tudo aqui no Mundo UFG. Não vai perder, hein? Hoje, 9h30 da noite. Muito obrigada pela sua companhia. O Mundo UFG vai ficando por aqui. Amanhã eu tô de volta às 6 da noite. Eu te encontro, hein? Tô te esperando. Até lá.